Olá, alunos do Colégio Santa Marta. Eu sou o professor Jonathan Campos, sou professor de Física e essa aula é para alunos do primeiro e segundo período do EJA. Vamos lá! O movimento circular, né, são os movimentos que ocorrem a partir de situações circulares, né, de uma trajetória circular. A gente falou sobre velocidade, lembra de velocidade média, distância dividida pelo tempo, tudo isso a gente falou. Só que era uma velocidade em uma reta, né? Lembra que a gente até falava movimento retilíneo, que funcionava sobre uma reta. Agora a gente vai ver esse movimento que funciona sobre um círculo. Então, ó, o movimento circular uniforme, conhecido como MCU, ocorre quando um móvel qualquer movimenta-se sobre uma trajetória circular com velocidade de módulo constante. A importância desse estudo está na compreensão do funcionamento de motores, sistemas compostos por engrenagens, roldanas e até mesmo no movimento de satélites naturais e artificiais. Então, o movimento circular uniforme ele vai estudar justamente essa parte circular, né? Então, existem motores que são circulares, essas roldonas, polias, tudo que for circular, a gente vai começar a estudar agora. Não é difícil, é uma coisa bem fácil até, intuitivo. Mas vamos entender alguns conceitos aqui. Ó, imagina aqui que esse avião, né, esteja numa velocidade baixa aí de 10 metros por segundo, né? Que o menino está rodando um aviãozinho de brinquedo. E esse aviãozinho ele está numa velocidade de 10 metros por segundo e o menino está rodando, né? Esse avião assim em torno de si próprio. Esse avião ele vai permanecer com a mesma velocidade ao longo de todo o seu percurso circular. Tá? Essa velocidade aqui ela não vai mudar. Então é isso que a gente vai estudar, como é que essa força, essa velocidade atuando sobre esse aviãozinho aqui, como que ela funciona, né? Como é que ela se dirige, se tem alguma consequência. Vamos aprender aqui uma parte fundamental do movimento circular uniforme, que é a frequência. O que é a frequência? É o número de voltas executadas em um intervalo de tempo. Ou seja, é quantas voltas você deu em um determinado tempo. Então, se esse menino aqui rodou 10 voltas aqui com esse aviãozinho e ele levou 30 segundos, então ele deu 10 voltas em 30 segundos. Isso é a frequência. Olha aqui, olha esse círculo aqui. A frequência é justamente isso aqui, ó. Imagina que você tenha dado 2 voltas a cada 1 segundo nesse círculo pequeno aqui. Você saiu desse ponto aqui e deu a primeira volta, depois deu a segunda volta e isso fez 1 segundo. Então, a frequência é o número de voltas sobre o tempo. Se esse tempo for o segundo, voltas por segundo é a mesma coisa que hertz. É esse Hz aqui, ó. Esse Hz aqui significa hertz. Então, sempre que vocês verem hertz, isso significa voltas a cada segundo. Um exemplo. Existem outros, né? Existe o RPM. RPM significa voltas por minuto ou rotações por minuto. Sempre que vocês verem essa sigla aqui, RPM, quer dizer que ele está dando, se for, por exemplo, 100 RPMs, ele deu 100 voltas em 1 minuto. Se for 100 Hz, ele deu 100 voltas em 1 segundo. Existem outros exemplos, né? Uma volta por dia, por exemplo, né? E aí tem vários, né? Cada exemplo pode surgir. Mas o mais comum é o Hertz, tá? Que é o do Sistema Internacional de Unidades, aí está em segundo. E esse RPM aqui também vai aparecer algumas vezes. Tá? Então, o que vem a ser a frequência? É o número de voltas que está sendo dado aqui sobre um determinado objeto circular. Ó, 5 voltas por minuto, isso quer dizer RPM. O que vem a ser o período? Gente, o período ele é o inverso da frequência. O que é a frequência? É um número de voltas sobre o tempo. O período é o tempo sobre o número de voltas.
Então, enquanto na frequência a gente lê da seguinte forma, foram 2 voltas a cada segundo, no período a gente vai ler, ele levou 1 segundo para dar 2 voltas. Tá? Então, é o tempo necessário para que o objeto em movimento circular complete um giro. Ele é o inverso, né? A frequência ela mede o número de voltas sobre o tempo e o período ele vai medir o tempo sobre o número de voltas. Um é o inverso do outro. Ó. Eu posso dizer que o período é 1 sobre F, quer dizer que é o inverso, e que a frequência é 1 sobre T. Tá? É o inverso do outro. Nesse caso aqui eu posso ler 2 voltas a cada segundo, isso é frequência, ou eu posso escrever que ele levou 1 segundo para dar 2 voltas, isso é período. Tá? Essa é a principal diferença. Vamos continuar falando da frequência aqui, ó, movimento circular uniforme, como a gente já falou. É o número de voltas sobre o tempo. Se esse tempo tiver em segundos, é o que a gente conhece como hertz. É a mesma coisa, tá? Dizer hertz, Hz, ou dizer voltas por segundo é a mesma coisa. Só que fica mais bonito, né? Mais voltado para a unidade, escrever hertz. E voltas por minuto, RPM. Tá? Então, sempre que as voltas aí de um determinado objeto mecânico estiver dando por minuto, isso é RPM. Um exemplo disso, como é que a gente calcula isso? Um motor completa 18 voltas em 2 segundos. Então, ó, tem um motor lá potente, ele vai dar 18 voltas e ele só vai levar 2 segundos para dar essas 18 voltas. Como é que a gente calcula a frequência? 18 voltas a cada 2 segundos. Dá para dividir, né? 18 dividido por 2, isso quer dizer que ele dá 9 voltas a cada 1 segundo, a cada segundo. Isso é claro, né? Se ele dá 18 voltas em 2 segundos, em 1 segundo ele vai dar metade, vai dar 9 voltas. Tá? Em 3 segundos ele vai dar o quê? Mais 9 voltas e vai ficar com 27 voltas em 3 segundos. E aí a gente já aprendeu que voltas por segundo é a mesma coisa que hertz, então a nossa frequência é 9 hertz. Tá? Desse motor aí, ele tem uma frequência de 9 hertz. O que significa 180 RPM? Vamos ver se a gente entendeu isso. 180 RPM significa 180 voltas a cada 1 minuto. Então, ó, uma frequência de 180 RPM quer dizer que ele deu tantas voltas em 1 minuto. Ou seja, ele deu 180 voltas em 1 minuto. Isso quer dizer RPM. Se eu quiser transformar esse valor de RPM aqui para Hertz, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse minuto aqui em segundos, porque Hertz é por segundo. 1 minuto, gente, tem 60 segundos. Então, quando eu transformo esse 1 minuto aqui em 60 segundos, eu já vou estar transformando isso em Hertz. Mas eu posso dividir, né? Posso cortar esse zero aqui, ó, 0 por 0 corta. 18 dividido por 6, isso vai dar 3 voltas a cada segundo, ou 3 Hz. Então, 180 RPMs é a mesma coisa que 3 Hz. Tá? Isso quer dizer que ele dá 180 voltas a cada 1 minuto e ele dá 3 voltas a cada segundo. Por isso que quando faz 60 segundos, que completa 1 minuto, ele dá as 180. Tá? Então, tu imagina, se ele dá 3 voltas a cada 1 segundo, né? Aí ele vai, em 2 segundos ele deu 6 voltas. Em 3 segundos ele deu 9 voltas. Então é por isso que quando chega lá, em 60 segundos, ele já deu aí as suas 180 voltas. Entendido isso aí? Querem perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar, pode Não. falar, tá? Falamos de frequência. Agora vamos entender de novo o período. Vamos ver o que é período. Ó, a frequência está aqui. Frequência, número de voltas sobre o tempo. Então, quantas voltas a gente está sobre o tempo. Beleza, falamos disso. Agora, o período é o inverso da frequência. É o tempo sobre o número de voltas. Se a gente tem aqui, nesse círculo aqui,
em um ponto, ele vai estar rodando sobre esse círculo, como é que a gente vai ler ele com a frequência? Se ele deu 10 voltas em 1 segundo, então, ó, ele deu 10 voltas e levou 1 segundo. Isso é frequência. Se a gente lê da seguinte forma, ele levou 20 segundos para dar 10 voltas. Isso é período. Tá? Só inverter. Vamos ver um exemplo bem básico disso. Um motor deu 10 voltas em 20 segundos. Qual é o período? Período. É 20 segundos sobre 10 voltas, né? É o tempo sobre o número de voltas agora. Ó, o tempo é 20 segundos e o motor, a volta são 10. 20 dividido por 10 vai dar 2. Então, o que ele deu aqui? Ele levou 2 segundos para dar uma volta. Só que no período, a gente não escreve segundos por volta. A gente só escreve tempo. Período é unidade de tempo. Então, aqui a gente não precisa colocar S sobre V, segundos sobre voltas. Não precisa. Basta colocar só os segundos. Então, qual é o período desse motor? É um período de 2 segundos. Tá? Ele vai levar 2 segundos aí para dar uma volta. Tá? Como ele leva 2 segundos para dar uma volta, logo, para dar 10 voltas, ele vai levar 20 segundos, né? Basta multiplicar. Ó, a gente tem um círculo aqui, ele vai estar dando essa volta aqui. Bom, e para a gente descobrir a frequência? A frequência não é o inverso do período? Eu não preciso pegar aqui e colocar uma fração. Basta colocar um sobre o outro, né? Se a frequência é igual a 1 sobre t, e o t a gente acabou de achar que vale 2, a frequência aqui vai ser 1 sobre 2. Tá? Então, a frequência vai ser 1 sobre 2. Se o período é 2, a frequência vai ser 1 sobre 2. Só colocar no lugar do t aqui o 2, né? E aí a gente vai encontrar a frequência. A mesma coisa serve quando a gente calcula a frequência. Para a gente encontrar o período, é só colocar t é igual a 1 sobre o valor que você encontrou da frequência. Olha só. Um corpo efetua 900 voltas em 3 minutos. Então, o corpo dá, quando fizer 3 minutos, ele já deu 900 voltas. Qual a sua frequência em hertz e período em segundos? Agora, aqui é para calcular as duas coisas. Tá? A frequência em hertz e o período em segundos. Vamos calcular aqui a frequência. Ele deu 900 voltas em 180 segundos. Pessoal, se ele quer a frequência em hertz, eu não posso trabalhar com minutos aqui, né? 3 minutos é a mesma coisa que 180 segundos. Então, tem que fazer essa conversão de minuto para segundo. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Que aqui, se colocar o número 3 aqui e dividir, vai dar errado. Tá? Não pode colocar os 3 minutos aqui. A menos que a resposta fosse em RPM. RPM, que é o quê? As voltas por minuto, né? Rotações por minuto. Mas, como ele quer em hertz, tem que ser segundo. Se 1 segundo tem... Aliás, se 1 minuto tem 60 segundos, 3 minutos, basta fazer 3 vezes 60, 180 segundos. Fazendo essa divisão aqui, né? Pode cortar esse zero, vai ficar 90 dividido por 18. Isso aqui vai dar uma frequência de 5 voltas por segundo. Então, 5 voltas por segundo é a mesma coisa que 5 Hz. Tá aí respondida a primeira coisa que ele pediu, a frequência. Tá? Isso quer dizer o seguinte, se ele dá 900 voltas em 3 minutos, a cada segundo ele dá 5 voltas. Tá? Então, em 5 voltas que ele dá, ele vai levar aí 1 segundo. Tá? Quando se você pegar o motor, ele vai dar a primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5 voltas. E se tu for olhar no relógio, só passou 1 segundinho. Tá? Tem motores que são muito rápidos. Tá? Não vamos esquecer disso. E aí... Vou parar aqui. Bom, e aí, para a gente calcular o período disso aqui, é bem fácil, né? É só fazer o oposto. Então, se a gente tem aqui uma frequência que vale 5, olha aqui o período. É só no lugar do F aqui, gente, colocar o 5, né? Vai ficar, ó,
Período é igual a 1 sobre a frequência. O período aqui é igual a 1 sobre 5. Tá? Basta se o período é o inverso da frequência, e se a frequência deu 5, o inverso de 5 é o quê? Aqui é 5 sobre 1, né? O inverso de 5 sobre 1 é 1 sobre 5. O 1 já está até aqui. Basta só substituir. E aí, se vocês forem pegar uma calculadora aí e dividir 1 sobre 5, vai dar 0,2 segundos. O que isso quer dizer? Que ele vai levar 0,2 segundos para dar uma volta. Tá? Aqui, a gente está dizendo que ele leva 1 segundo, para dar 5 voltas. 1 segundo para dar 5 voltas, e aqui ele leva 0,2 segundos para dar uma volta. Tá? É só um complementando o outro. Deu para entender? Bem facinho, né? Se fosse ao contrário, a gente vai ver exemplo para converter aqui de período para frequência. Se você já encontrou o valor do período, basta vir aqui, ó, e colocar no lugar. Tá? A gente falou do círculo, né? E esse círculo ele vai ter a sua velocidade. E essa velocidade circular, né, esse movimento circular, é um movimento sobre um círculo mesmo. E a gente quer saber como é que funciona essa velocidade aqui. Só seguindo aqui essa questão da velocidade linear, né? Como é que a gente aprendeu a velocidade em linha reta, né? A velocidade é a distância dividida pelo tempo, né? Isso aí a gente viu lá na outra fase. Só que agora, a distância que a gente está falando aqui é a distância de um círculo. Não é uma distância reta, né? Não é mais uma linha reta que a gente andava, não é uma estrada. Agora é a distância circular. A distância circular aqui, a gente tem que utilizar o comprimento da circunferência ao dar uma volta completa, né? Então, se eu estou nesse ponto aqui, e aí eu ando inteiro até dar uma volta no círculo, isso é o quê? É o comprimento da circunferência. E o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Π é a letra grega, que vale 3,14, e R é o raio de cada circunferência. Toda circunferência vai ter o seu próprio raio. Então, essa distância aqui, eu vou substituir. Eu vou escrever como 2πr. E esse tempo aqui não é mais o tempo ao percorrer uma linha reta. Esse tempo aqui é o tempo sobre o número de voltas, que é o período que a gente já falou. O que é o período? É o tempo gasto para percorrer uma volta em torno de um círculo. E o período é o inverso da frequência. Então, essa fórmula aqui, ó, V é igual a distância sobre o tempo, ela vai ficar 2πr sobre o período. Então, como é que vai ficar isso aqui? A velocidade 2πr sobre t. E só lembrando que o t aqui a gente pode substituir pela frequência, né? Que a frequência vai ser o inverso, né? 1 sobre t. E aí, para melhorar essa fórmula da velocidade aqui, a gente pode escrever como 2πr vezes a frequência. Isso aqui é bem fácil de entender. Tá? Tem alguns exercícios aqui para a gente ver. Vai ficar bem fácil de entender, que é só substituir. Olha só, qual é a velocidade linear de um ponto em MCU numa trajetória onde o raio é 5 metros e a frequência é 2 Hz. Isso aqui, gente, é só substituir. O raio, o problema está dando vale 5, e a frequência, o problema está dando vale 2. Só jogar aqui, ó. Velocidade vai ficar igual a 2π. O π aqui, nem sempre a gente precisa transformar em número. Ele pode ficar dessa forma aqui. O raio vale 5 e a frequência vale 2. Então, qual é a velocidade? A velocidade aqui vai ser 20π metros por segundo. Esse π aqui vale 3,14. E aí teria que multiplicar 20 vezes 3,14. Mas em alguns problemas, nem precisa multiplicar. Como é um valor tabelado, não faz grandes interferências. Ok, então vou encerrar agora a nossa aula de física de hoje. Espero que vocês tenham entendido
estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Tudo bem? Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.